todos, excelentíssimo senador, componentes da mesa, público presente e todos os que nos assistem pela TV Senado e pela rádio. A CDH, ao convocar essa audiência pública sobre um assunto tão importante e urgente, que é o assédio moral no ambiente de trabalho, foi sensível aos pedidos dos trabalhadores brasileiros, aqui representados por suas respectivas instituições. O senador Paim tem nos apoiado desde o início da nossa luta e tem sido um guerreiro incansável. Vale informar que a punição para essa espécie de crime ainda não existe de forma clara na legislação brasileira, mas existe a necessidade imediata não apenas de conscientizar e educar o público e os trabalhadores sobre o tema, como também de regulamentá-lo com normas eficazes de punição através de uma lei. Eu gostaria de pedir, para apresentar o nosso vídeo, nós trouxemos um vídeo que ilustra bem o tema. Eu trabalho no Consulado Geral do Brasil em Sydney e eu sofri assédio moral. Meu nome é Luiz Henrique Aroeira Neves. Tiver um volumezinho maior, tem. Consulado Geral do Brasil em Sydney, Austrália, como funcionário contratado local. Eu sofri. Tá no máximo? Eu testemunhei assédio moral. Denúncias de assédio sexual e assédio moral contra o cônsul-geral e o cônsul-geral adjunto em Sydney, na Austrália, motivaram a abertura de uma investigação do Ministério das Relações Exteriores. Os casos de assédio em representações diplomáticas do Brasil não são raros. Segundo a associação desses funcionários que trabalham no exterior, a Aflex, só nos últimos 2 anos foram feitas cerca de 50 denúncias. Eu trabalhei como funcionário local do Denúncias de assédio sexual e assédio moral contra o cônsul-geral e o cônsul-geral adjunto em Sydney, na Austrália, motivaram a abertura de uma investigação do Ministério das Relações Exteriores. Os casos de assédio em representações diplomáticas do Brasil não são raros. Segundo a associação desses funcionários que trabalham no exterior, a Aflex, só nos últimos 2 anos foram feitas cerca de 50 denúncias. Eu trabalhei como funcionário local do Itamaraty, em Nova York. A razão principal que eu saí do escritório financeiro é que me tratavam mal. Outro ponto que eu tenho para falar aqui nesse vídeo é sobre o Instituto Rio Branco. Eu acreditava que ali ensinavam educação para as pessoas. Para mim, diplomata é uma pessoa que sabe falar, que sabe se comportar, que sabe tratar as pessoas. E o que eu vejo é completamente diferente. Olá, meu nome é Antônio Carlos de Gaspero. Sou ex-funcionário do Consulado de Atlanta. Estou aqui para falar sobre vários assédios morais que tive. A primeira semana, quando eu vim a trabalhar no consulado, uma conselheira me chamou na sua sala e disse: o Itamaraty é melhor que o Exército. Você não pode dizer um ai e elas podem fazer tudo. O embaixador é o general e se ele gritar, tu tem que atender. O Ministério das Relações Exteriores decidiu retirar o embaixador Américo Fontenelle do cargo de cônsul-geral do Brasil em Sydney, na Austrália. O Jornal Nacional mostrou ontem que funcionários o acusavam de assédio moral e sexual, entre outros crimes. Cláudia Ciano Rajek, presidente da Aflex, a associação destes funcionários locais, denuncia aqui na Rádio SBS da Austrália, desde Atlanta, a situação até trágica de alguns deles. Muitos funcionários do Consulado-Geral do Brasil em Sydney entraram com um processo contra o cônsul-geral, o senhor Américo Fontenelle, e também contra o conselheiro César Cidade, alegando assédio moral e sexual. Essa situação trouxe à tona o caso da fragilidade dos funcionários locais do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Bem, e ninguém melhor do que Cláudia Rajek, a presidente da Aflex,
a Associação Internacional dos Funcionários Locais do Ministério das Relações Exteriores brasileiro no mundo, ou seja, os funcionários das embaixadas e consulados que são contratados nos países onde essas representações estão estabelecidas. E Cláudia está em Atlanta, nos Estados Unidos, de onde ela lidera a Aflex, e ela vai nos explicar esta situação. Cláudia, qual é a situação dos funcionários locais dos consulados e embaixadas do Brasil? Em todos os países do mundo onde o Itamaraty tem missão diplomática, eles contratam funcionários locais. Normalmente, esses funcionários locais são brasileiros, eles preferem sempre que falem português, né, por razões óbvias, tem que atender a comunidade brasileira. Eles ficam sujeitos à lei do país onde está sediada a missão diplomática. O que acontece, na maioria das vezes, é que em alguns países não existe uma lei trabalhista definida como tem no Brasil, como Estados Unidos, Austrália, Reino Unido, Canadá. São países onde tem a Common Law. E a Common Law não é uma lei escrita, ela é uma lei de hábito do local. Nós recebemos mensalmente, então nós recebemos apenas 48 semanas, então nós ficamos sem o 13º, e com isso a gente fica sem também 1/3 de férias, sem salário maternidade, sem direito a FGTS, a gente fica sem direito nenhum. Se o funcionário tiver qualquer problema com aquela missão diplomática e quiser, por exemplo, entrar na justiça, ou porque teve assédio, ou porque aconteceu algo grave, os diplomatas e os funcionários do Itamaraty no exterior têm imunidade diplomática. Então, o que a gente observa é que mesmo que o funcionário tenha qualquer demanda contra o Itamaraty, quer seja no exterior, quer seja no Brasil, é muito difícil de ganhar. E no Brasil, recentemente, nós entregamos um dossiê com várias denúncias do mundo inteiro e o Ministério Público do Trabalho se julgou incapaz de julgar a causa, porque, na realidade, ninguém sabe o órgão exato que está capacitado para julgar a nossa causa. E você acha que essa relação frágil jurídica, esse limbo jurídico em que estão os funcionários locais é um incentivo ao assédio? É um incentivo, porque eles têm a certeza da impunidade, têm imunidade diplomática, o que não deveria ocorrer, né, Beatriz, cá para nós. Fala tanto do Itamaraty, na tradição do Itamaraty, a gente se orgulha disso, inclusive, o histórico todo da instituição em si, mas às vezes, muitas vezes, tradição em excesso se torna estagnação. Está na hora do Itamaraty ter um choque de realidade e um choque de modernidade também. Então, eu acho que está na hora de não considerar mais que o funcionário local é descartável, tem uma rotatividade imensa, e sim que é um funcionário que quer continuar e que quer fazer carreira, e por isso que a gente está lutando pela criação da carreira. O Ministério precisa desses funcionários locais. Meu nome é Yara Barreto dos Santos, contratada local da Embaixada do Brasil em Londres desde dezembro de 1982. Tenho 60 anos e 30 anos de serviços ininterruptos prestados na Embaixada do Brasil em Londres. Nós não temos um setor administrativo de recursos humanos na Embaixada Brasileira em Londres. Na realidade, o setor administrativo não é visto como um setor tão estimulante quanto o setor político ou econômico na carreira diplomática no exterior, a meu ver. Isso termina cooperando para o abandono, o descaso, a negligência e até mesmo a maledicência com que funcionários são tratados. O desamparo jurídico favorece inúmeras situações de abuso. O funcionário se torna uma vítima da natureza humana da chefia. Acredito que o cumprimento da Lei 8.112/90, o reconhecimento do amparo jurídico, não regulamentos que ora obedecem às leis locais e ora às leis brasileiras, e a excelente atuação da Aflex possam assegurar paulatinamente os direitos básicos dos funcionários no exterior, com o apoio do Ministério das Relações Exteriores e de todos nós, funcionários, que podemos transformar o negativo em positivo, e da Aflex, que pode coordenar esse trabalho, temos a oportunidade de operar mudanças históricas no Brasil. Parabéns, Aflex. Casa Grande e Senzala, nunca mais. Pessoal, eu até me emocionei um pouco. Meu nome é Viviane Dion. Estar aqui hoje
para nós, significa uma vitória. Há bem pouco tempo, tudo parecia apenas um sonho ideológico por justiça social e resgate de direitos básicos de trabalhadores brasileiros. Muitas vezes, nos sentíamos como um pinguinho, apenas uma gota em meio a um vasto oceano de poder no exterior. Em 2011, iniciamos um movimento em vários países intitulado Operação Despertar. Como todo movimento, ele não tinha uma única cara. Eram vários de nós, em vários países, todos juntos, mostrando insatisfação com as injustiças, a falta de regras e de leis claras. Vestimos-nos de preto, fizemos Operação Tartaruga, fizemos manifestação nas ruas de Washington, D.C., nos Estados Unidos, e, por último, a paralisação de 24 horas em conjunto com o Sim de Itamaraty. E para quê? Por que existem as manifestações? Porque é a única forma de nós, trabalhadores, sermos vistos e ouvidos. As nossas demandas sensibilizaram o senador Paim e a Comissão de Direitos Humanos. Resultaram na elaboração do projeto de lei 143 de 2013, que visa corrigir uma lacuna legislativa que afeta trabalhadores contratados locais do governo brasileiro no exterior. O fato de estarmos em outros países, torna-nos vulneráveis, ficamos sem fórum definido, ou seja, em completo limbo jurídico, criando-se assim um terreno fértil para o assédio moral. O medo de represálias, de perseguição e demissão sempre esteve presente, pois constantemente recebemos relatos de tal comportamento. Ainda hoje, recebemos e-mails questionando se o contratado local pode ser demitido ao afiliar-se à associação. E esse medo se refletiu claramente em nossa primeira Assembleia Geral. Um ex-contratado local foi o primeiro presidente eleito, porque as pessoas da ativa não tinham coragem de aceitar o cargo. Estar aqui hoje faz-nos lembrar que a época da ditadura ficou apenas na história desse país e que a foto que todos viram, simbolizando mordaças na boca, muito em breve fará parte do passado. Vivemos em um Estado democrático de direito. Vivemos em um Estado democrático de direito, em uma democracia consolidada, onde não há mais espaço para medo ou censura. Somos livres, tanto para denunciar, quanto para expressar pensamentos. Como bem disse a nossa colega no vídeo, o tempo de Casa Grande e Senzala terminou. Queremos um ambiente de trabalho saudável e justo, produtivo e eficaz. Você, servidor, vítima de assédio, denuncie. Informe a sua instituição representativa de classe que poderá orientá-lo. E, por fim, não posso deixar de agradecer. Agradeço especialmente ao senador Paulo Paim, defensor incansável das causas trabalhistas e sociais, e à excelentíssima senadora Ana Rita, presidente da CDH, que com tanta presteza acolheu os nossos pedidos. Agradeço aos corajosos colegas Luiz Henrique Aroeira Neves, Viviane Rotun Jones e aos demais trabalhadores do Consulado do Brasil em Sydney e aos funcionários também do Consulado de Toronto. Agradeço à imprensa pela cobertura que jornalistas e veículos de comunicação vêm empreendendo a um tema importante como assédio moral. Sem vocês, profissionais da imprensa, teria sido muito mais difícil fazer chegar notícias sobre essa forma de violência. O assunto tem gerado debates esclarecedores e educativos, e quem ganha muito com isso é a sociedade brasileira. Também agradeço aos bons chefes, que nos trazem esperança para acreditar que tudo pode ser diferente e melhor. Obrigada.